repete, mais a gente aprende, amém? Quanto mais você ouve, quanto mais você lê, mais você grava. Amanhã, se alguém te perguntar, onde está escrito sobre as armaduras de Deus, você vai falar o quê? Está vendo como você aprendeu? Se de repente você sofreu um ataque espiritual, você vai lembrar de quê? Olha aí como Deus é bom, amém? Então Deus é bom. Então vamos lá ao nosso texto, que começa assim. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Você pode se sentar. Amados, essa carta aos Efésios, Paulo não começa falando sobre a batalha espiritual. Ele começa falando no capítulo 6, ele começa falando de honra, obediência e autoridade. Ele começa falando no capítulo 6 de Efésios, ele começa falando sobre como deve ser a vida prática de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. E nesse capítulo, Paulo mostra, ele ensina, que a batalha espiritual, ela começa onde? Ela começa nos relacionamentos. Isso foi falado aqui com bastante propriedade. Ela começa nos relacionamentos. A batalha espiritual, ela começa lá no trabalho, ela começa dentro de casa, ela começa nos nossos relacionamentos. E quando a gente pega esse capítulo 6, né, do início, ele começa a falar sobre obedecer pais, né, ele fala sobre como nós devemos nos portar como um servo de Deus, como nós devemos nos portar com relação ao nosso, as pessoas que trabalham para a gente. Aqui ele vai falar da época da escravidão, mas hoje nós não temos isso, né? Mas se você emprega, ou você é um empregador, né, ou você, né, trabalha, você precisa obedecer às suas autoridades. Então, ele vai falando sobre isso. E o interessante também é que, se a gente for para o capítulo 5, ele vai falar sobre o relacionamento de marido e de mulher, né, do esposo e da esposa, como o esposo deve cuidar da esposa e como ela deve, né, cuidar do marido. Então, ele vai falando sobre tudo isso, sobre os relacionamentos. E interessante que o apóstolo Paulo, ele não era só um plantador de igreja, mas o apóstolo Paulo também, ele era um discipulador.
ele não só plantava a igreja, mas ele cuidava dos servos de Deus, dos cristãos. Ele estava sempre instruindo, né? Nós temos muitas instruções do apóstolo Paulo, nós aprendemos muito, foi deixado aqui algo tremendo para nós, da parte de Deus, do Espírito Santo, para nós nos guiarmos. Então, ele começa assim. Aí, quando chega no verso 10, se a gente pega, né, eu fiquei pensando assim, gente, chega no versículo 10, ele fala assim, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E ele começa a falar de uma guerra espiritual. Se a gente não observar o que está aqui na palavra de Deus, se a gente não observar o contexto, não parece que caiu aqui de paraquedas? A gente fica assim, gente, mas por que ele fala de uns assuntos desse, de repente, ele fala de uma armadura de Deus, e a gente vai meditando, e o Espírito Santo ele vai falando, nos ensinando, falando aos nossos corações. Tinha uma aguinha aqui, né? A garganta secou. E aí ele começa, ele fala de uma armadura de Deus. Quanto ao mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, depois de tratar sobre obediência, depois de tratar sobre honra, depois de tratar sobre autoridade, o apóstolo Paulo, ele dá um salto, né? Ele dá um passo profundo. E ele pula para cá, quanto ao mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Presta atenção, concluindo aqui para vocês, presta atenção, quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, ele começa falando que essa força vem de Deus, que a gente precisa dessa força. Ele é categórico. Quando ele fala, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ele é categórico. A força do cristão não está nele. Nós não temos força. A nossa força vem do Senhor. Amém? Amém? Você não tem força em si mesmo. Nós precisamos do Senhor. O irmão pode colocar para mim o Salmo 46, o verso 1, por favor? Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é nosso refúgio, ele é nossa fortaleza. Amém? Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Então, fortalecer-se no Senhor significa dependência. É eu dizendo, eu preciso de Deus, eu preciso depender do Senhor. Eu preciso reconhecer a minha própria fraqueza, que eu não vou encontrar forças em mim mesmo. Então, fortalecer, quando ele fala aqui desse verbo, significa reconhecer a própria fraqueza e buscar a força que vem em Deus, porque o Senhor é fonte de poder. O Senhor é fonte inesgotável de poder. Nós estamos falando de um Deus que abriu o mar vermelho, amém? Nós estamos falando de um Deus que enviou o seu Filho em prol da nossa vida. Ele é fonte inesgotável de poder. Então, ele está falando, quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele vai para o 11. Revestivo de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. Aí ele começa a falar que o cristão não entra na batalha espiritual com roupas comuns, mas é revestido com as armaduras de Deus. Não é roupa comum, mas vestido com a armadura do próprio Deus. De quem é a armadura? É do próprio Deus, né? E essa armadura,
o Senhor, Ele já nos disponibilizou. Ela está aí para nós. Então, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, nós precisamos vestir essa roupa. O verbo está no imperativo. É revestivo de toda a armadura. É toda a armadura. Não pode faltar nenhuma peça. E ele fala revestivo, sabe? Sabe quando a gente fala assim, eu visto a camisa da empresa? Sabe? Quando você fala, eu visto a camisa da empresa. Você tem que se revestir dessa armadura. Essa armadura, ela tem que fazer parte de você. Você tem que andar com essa armadura. Então, ele fala no imperativo, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Porque o diabo, ele vem muitas vezes com as suas ciladas. Então, no verso 12, a gente vê aqui um alerta. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui está o problema. O problema está aqui, desse parágrafo. Ele apresenta para nós aqui o problema, que a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne. Sabe? E a gente pode parar e pensar que o apóstolo Paulo, ele está ali, ele está preso em Roma, ele está numa prisão domiciliar, ele está sendo vigiado por um soldado, tá? E ele começa a observar as vestimentas daquele soldado. E é tremendo, se você parar e começar a pensar, pedir o Espírito Santo, ele começa a olhar para aquele soldado, e eu creio que o Espírito Santo começou a falar com o apóstolo Paulo. Presta atenção na roupa dele, presta atenção nas armaduras dele, escreve que eu vou te mandar a escrever, porque vai servir para você hoje, mas vai servir para a minha igreja daqui a um tempo. Escreve isso aí, olha bem para a armadura dele. E ele fala de uma luta, ele fala que principados e potestades, ele está olhando ali, e ele fala, ó, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Deus revela para o apóstolo Paulo algo tremendo, porque ele estava ali, ele estava preso, ele estava sendo impedido, ou quase sendo impedido, de fazer o que Deus chamou ele para fazer, que era pregar o evangelho. Vocês estão entendendo? E ele olha para aquilo que ele está vivendo, para a situação que ele está vivendo, preso, encarcerado, sendo vigiado. E ele olha para aquilo ali, ele não vê aquilo como algo natural. Não é o imperador que está me prendendo aqui. Não. Não é o imperador. Isso não tem a ver com esse soldado, não é esse soldado que está me prendendo aqui. Não é. Isso vai muito além. Isso vai mais além do que eu possa ver. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para nós, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Presta atenção, essa luta não é terrena. Olha o que ele está falando, não é só isso, não é eles que querem me prender. Não se trata só disso, mas vai muito além. Eles querem me paralisar daquilo que Deus me chamou para realizar nesse tempo. Ele identifica algo ali tremendo, e ele escreve, o Espírito Santo vai falando com ele. Preste atenção, muitas vezes, não é a doença que está te prendendo. Não tem a ver com a doença. Não tem a ver com o teu problema dentro de casa, teu problema com teu marido, teu problema com o filho. Não tem a ver, é algo bem além.
o que ele está falando, é algo além, está no mundo espiritual, não é um problema com teu filho que te impede de fazer as coisas para Deus, que te impede de estar na presença de Deus, que te impede de buscar a Deus, não é a tua falta de trabalho, não é a tua falta de dinheiro, é algo muito além. Vai além, é o que ele está falando, presta atenção, portanto, porque a nossa luta não é isso. E ele não paralisa, ele está preso, mas ele está escrevendo as cartas, está escrevendo aquilo que o Espírito Santo está instruindo a ele para fazer. Ele continua cuidando de vidas, ele continua orientando a igreja, ele continua fazendo a obra, ele está preso ali, né, naquela casa alugada, mas está preso, né? Mas ele não está preso na mente dele, naquilo que está no coração dele. Você consegue entender isso? Você consegue, porque muitas vezes não é a situação que você está vivendo, não é esse problema que você está vivendo que está te prendendo, não é isso. E ele começa a identificar, e ele continua ali falando. Aí chega no 13, ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Mas agora nós vamos para o versículo 17. Então, Paulo, ele vem falando das armaduras, ele vem falando das peças dessa armadura. Então, ele fala estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, foi falado hoje pela manhã, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, eu quero falar aqui para a igreja sobre o capacete da salvação. Amém? Então, Paulo mostra aqui, ele mostra nesses versículos, ele mostra o caminho, como nós podemos vencer, tá? Ele está mostrando aqui, ele mostrou o problema, ele mostra a solução, agora ele está mostrando o caminho, como nós podemos vencer. Então, ele fala das armaduras, ele fala das peças, agora ele fala também do capacete, que é o que eu vou citar aqui para a gente poder ganhar mais tempo. Então, mostra o caminho, então vamos falar sobre o capacete da salvação. A salvação nos trouxe uma nova identidade. Amém? Você tem uma nova identidade em Cristo. Então, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Porque quando a guerra espiritual vem, o que vai acontecer? Também vai vir um ataque na sua mente. Na sua mente. Consegue entender isso? Quando a guerra espiritual vem, Satanás já começa a atingir a sua mente, dizendo que você não serve para servir a Deus, que você não é nada, que você não tem nada. E se você comete algum deslize, ele fala, você não vai ser salvo. Então, ele começa essa guerra na mente, colocando dúvida, trazendo questionamento para o povo de Deus. Então, quando fala do capacete da salvação, é para proteger a tua mente contra esses pensamentos. Amém? Então, o capacete protege a mente, a nossa mente, das mentiras do maligno, do diabo, do Satanás, né? Ele vai proteger a sua mente. Porque ele age dessa maneira, ele começa a trazer setas, ele começa a lançar os dardos, que são aqueles pensamentos que você não quer, mas ele vem na hora que você não quer. Esses pensamentos vêm para permear a sua mente,
para tentar roubar de você essa certeza da salvação. Então, Romanos 12, 2, pode colocar aí para a gente, por favor. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos transformar a nossa mente, a gente precisa da palavra do Senhor, a gente precisa da leitura, né, que ela está aqui, que a gente não vai falar, que é a espada do Espírito, né, que é a única de ataque, como o pastora Silvia falou hoje de manhã, que você impunha a espada, né, com a palavra do Senhor, você impunha. Quando ele vem com aquelas setas, com aquelas mentiras, você pega a espada e pá, em cima dele, coração dele. Mas tem que estar com a espada afiada. Então, o capacete, ele vai proteger a nossa mente. Apocalipse 12, 9. Apocalipse 12, versículo 9, diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele é assim, ele é sagaz, ele é astuto, ele é mentiroso. Ele vem trazendo mentira na mente das pessoas, colocando dúvida. Mas nós temos o capacete da salvação. Então, a salvação nos trouxe uma nova vida em Cristo, amém? Você é nova criatura em Cristo? Como está você com a sua salvação? Se Jesus viesse hoje, você poderia dizer o quê? Vou subir. Tem essa certeza em Cristo? Então, em Cristo, deixamos a velha natureza para trás. Aleluia! Então, em Cristo, nós somos nova natureza. 2 Coríntios 5,17, por favor, que você já conhece. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É isso que a palavra de Deus diz e que nós precisamos ter na nossa mente. Né? Quando vir os ataques, olha o capacete. Eu sou nova criatura em Cristo. Eu sou do Senhor. João 10, 10, por favor, que vai falar. João 10, 10, que diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em Cristo você tem uma nova vida, uma vida com abundância. E esse capacete da salvação é para isso, é para proteger a tua mente e para que você tenha essa certeza de quem você é em Cristo. Amém, igreja? Você tem certeza de quem você é em Cristo? Nós não podemos ter dúvida que somos dele, que a nossa vida é dele, que somos novas criaturas. Somos filhos de Deus, perdoados e aceitos por ele. Você é filho de Deus, amém? Nada pode tirar essa tua certeza. Você é filho de Deus e você já foi perdoado e aceito por ele. João 1,12, por favor. Glória a Deus. João 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você recebeu Cristo no seu coração, todos aqui já receberam a Cristo no coração, então você é filho de Deus, você é filho dele, amém? Você tem todos os direitos de filhos, você tem direito de filho. 1 de João, agora, capítulo 3, verso 1.
Aleluia. Diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Olha que coisa linda, como ele completa. E, de fato, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Então, preste atenção, olha o capacete. Não somos mais definidos pelo pecado, pelo nosso passado. Sabe aquele pecado que muitas vezes quer te bater a porta, quer te fazer lembrar, sabe? Que na hora da guerra espiritual, da batalha espiritual, o inimigo vem. Lembra do que você fez no verão passado? Lembra? Lembra quem você era? Aí você vai, ó, sou filho de Deus. Eu sou nova criatura. Eu sou filho de Deus, eu sou nova criatura. Então, não somos mais definidos pelo pecado, pelo nosso passado. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. E por que você fica lembrando do teu pecado? Por que você deixa ele vir à sua mente e fica alimentando esse pensamento? Você pode empunhar a espada e fazer esse pensamento bater em retirada. Você tem autoridade para isso. Você é filho de Deus, você é uma filha de Deus, você não precisa mais aceitar que o inimigo venha trazer coisas na tua mente, ó, porque o Senhor está falando, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Ele apaga as transgressões. Ah, pastora, mas você não sabe o que eu fiz. Não sei mesmo, não sei. Mas Deus já apagou tudo. Já apagou tudo. E tem um outro versículo, uma outra passagem que fala que ele joga onde? No mar do esquecimento. Agora, por que você fica lembrando? Por que fica lembrando de coisas que Deus já te perdoou, já lançou no mar do esquecimento? Aceita o perdão de Deus. O Senhor está mandando falar que aceita o perdão de Deus e ponto. Tem perdão para mim, pastora? Tem. Tem perdão para você. Está aqui, ó, na palavra do Senhor. Mas eu fui tão pecador. Não importa. Cristo morreu. Morreu para pagar, para remir os teus pecados, nossos pecados. Então, não fique aceitando que o inimigo lance uma seta na sua mente. Então, nós não somos mais definidos pelo pecado. Pensamento de condenação, de incredulidade, medo, confusão. O capacete da salvação garante a nossa mente, garante que a nossa mente esteja guardada na certeza de que pertencemos a Cristo e somos salvos por Ele. Amém, igreja? Amém? Você está entendendo? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Graças a Deus. No verso 18... Verso 18 diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. O apóstolo Paulo, ele não só era um intercessor,
mas ele também pedia que as orações dos santos, que ele sabia que as orações dos santos iam fortalecê-lo. Ele está aqui preso, mas mesmo assim, ele não deixa de pregar o Evangelho. Então, ele pede que orem por ele, para que ele continue pregando, para que ele continue falando com ousadia do Evangelho de Cristo. Então, amados, Paulo acrescenta um elemento essencial que não pode ser esquecido: a oração. Ele fala que orando, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Pastora, eu vou ficar o tempo todo de joelho? Não, orando no Espírito o tempo todo. O tempo todo. A gente vai estar orando o tempo todo no Espírito, porque isso é importante. Em 1 Tessalonicenses 5,17, o que está escrito? Por favor. Orai sem cessar. Amém, igreja? Então, a armadura é inútil sem oração. Não adianta botar a armadura se não tiver oração. Não adianta. Vestir a armadura toda, ficar bonito de armadura, mas não ter oração. Temos que ter vida de oração. Orai sem cessar. A armadura é inútil sem oração. E pela oração que a armadura é ativada. Coisa linda. Coloca a sua armadura completa, todos os elementos, e ora para você ver como que a coisa esquenta. E ora. Ah, meu Pai, Deus é bom. Filipenses 4:6. Coloca aí, por favor, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. É todo tipo de oração. É oração, é súplica, é intercessão, é a oração de ação de graça, todo tipo de oração. É orai sem cessar. Está em casa, está orando. Está no trabalho, está orando. Está na pia, está orando. Está varrendo, está orando. Está na igreja, está orando. É o tempo todo. Senão a armadura não é ativada. Senão não adianta. Não adianta. Tem que ter oração. E ele fala que é um elemento fundamental, essencial. 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando. Orai e vigiai. Vigiai e orai. Certo? E vigiando. Às vezes a gente bota a armadura, a gente não ora. Às vezes a gente ora e não vigia. Então nós precisamos colocar a roupa certa e nós precisamos vigiar o tempo todo. Tiago 5,16, por favor. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para seres curados. Orando também um pelos outros. A nossa vida, irmãos, tem que ser uma vida de oração. A sua vida de oração está certinha? Eu creio que sim. Está tudo certo aí? Você tem tido tempo para orar? Você tem buscado ao Senhor em oração? Ou na hora que você vai orar, você não vou poder orar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Depois eu oro. Depois. Aí a gente vai deixando para depois, para depois. E a gente fica suscetível ao ataque do maligno. Olha essa frase. Sem oração, o cristão é como um guerreiro, com armadura brilhante,
mas imóvel no campo de batalha. Charles Spurgeon. Depois você pesquisa lá. Vou falar de novo. Sem oração, o cristão é como um guerreiro, com armadura brilhante, mas imóvel no campo de batalha. Então, tenhamos um tempo para oração. Então, eu deixei agora o versículo 13 para a gente fazer uma aplicação. Porque aqui no versículo 13 que está o tema, né, do nosso mês. E depois de tudo, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui está a solução. Irmãos, olha o que ele fala. Portanto, tomai. Aqui ele está trazendo a solução, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo. Sabe o que ele está falando aqui? A vitória já é nossa. Amém? A vitória já é da igreja do Senhor, amém? Contra os principados, contra as potestades. A vitória é do povo de Deus. Ele está falando, você vai vencer se você, olha, prestar atenção. Armadura, oração, vigilância, palavra de Deus. Você vai vencer, está escrito aqui. Depois de tudo, permanecer inabaláveis. É vitória certa, garantida, é o que ele está falando. Ele está falando aqui que nós precisamos tomar cuidado, mas nós precisamos ficar firmes. Aleluia. É uma vitória, amados, é uma vitória garantida. Mas olha, não deixa as suas armas, não baixa a guarda. É o que ele está falando, não baixa a guarda, não deixe as suas armas, não descuide, porque o inimigo ele não brinca. A vitória é sua, a armadura já foi dada, já está aqui, você pode tomar posse. Ela é sua, essa armadura, Deus já nos deu, para nós usufruirmos dela. Então, quando ele fala isso, ele está falando de uma vitória que já é garantida. Mas nós não podemos baixar a guarda, amém? Nós não podemos vacilar, porque o nosso inimigo, ele está onde? Ao nosso derredor. Ele está o tempo todo bramando como leão. Ele está ali, ao derredor. Mas os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, amém? Os anjos do Senhor estão nos guardando o tempo todo. Mas nós temos um inimigo que está ali o tempo todo à espreita, buscando a quem possa tragar. E não é brincadeira. Isso está em 1 de Pedro 5:8. Aleluia. 1 Pedro, sede sóbrios, mais uma vez, vigilante. Vigia com a sua vida, vigia com a sua vida espiritual, vigia com o seu culto, vigia com tudo na sua vida. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está à procura, que ele não nos ache. Amém? Glória a Deus, porque nós estamos guardados pelo Senhor, pela poderosa mão do nosso Deus. Então, nós somos mais que vencedores, amém? Ele já está falando aqui, nós somos mais que vencedores. É o que ele fala nesse versículo 13. Coloca, por favor, Colossenses 2, 14 e 15. Aleluia. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo,
triunfando deles na cruz. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor a vitória da igreja do Senhor. Amém? Oh, aleluia! O inimigo não tem mais, irmãos, poder sobre nós, mas não deixa de ser vigilante contra as ciladas do inimigo. Amém? Não deixa. Eu creio que o Senhor, mais uma vez, preparou um mês para que pudéssemos aprender algo da parte do Senhor, que o Espírito Santo quis comunicar à sua igreja. E que você não esqueça, né, dessa palavra, de tudo que foi falado aqui. Nós precisamos vigiar. Às vezes, sabe, a gente fica numa zona de conforto, sabe? Às vezes a gente fica tão descuidado com as coisas da vida, com as coisas desse mundo, tão desapercebido. E a gente não pode ficar assim, a gente não pode ficar desapercebido, porque a guerra, ela é espiritual, existe uma batalha no mundo espiritual. E nós somos um povo separado, amém, igreja? Nós somos um povo separado, Deus te chamou, o Senhor te escolheu. Ele te chamou para um propósito. Você é uma pessoa escolhida por Deus, você é um escolhido por Deus. Você tem que ter essa responsabilidade de estar atento a isso que está sendo falado aqui em Efésios capítulo 6, verso 10. A gente precisa. Então, a conclusão, Paulo escreve com a convicção que o cristão não luta para conquistar algo incerto. Amém? A nossa vitória é certa. Nós não lutamos para buscar algo incerto. A nossa vitória em Cristo, ela é certa. Mas para permanecer firme em uma vitória já assegurada na cruz. Nós já temos uma vitória assegurada na cruz. É isso que ele está falando. O inimigo é real. A batalha é feroz. Mas a vitória já foi conquistada. Esse versículo que a gente acabou de ler, Colossenses 2,15. Paulo não chama os crentes a confiarem em si mesmo, mas a permanecerem firmes no Senhor. A armadura é de Deus. Amém? Chama a Rosângela para cá, por favor. A armadura é de Deus. A força é de Deus. A vitória é de Deus. Amém? O cristão apenas permanece naquilo que Cristo já conquistou. A vitória do Senhor, a vitória nossa. Nosso Deus não perde nenhuma batalha. Nenhuma batalha pode ser maior que o nosso Deus. Amém, igreja? Romanos capítulo 8, verso 37 ao 39, para a gente fechar. Aleluia. Em todas estas coisas, amém? Porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, e nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você é mais que vencedor, amém, igreja? Você é mais que vencedor. Tome posse da sua armadura, faça uso dela. Seja uma pessoa que ora, seja aquela pessoa que identifica uma situação, antes de entrar em alguma situação, ore, busque discernimento do Espírito Santo, vigie, né? Porque a vitória já é garantida em nome de Jesus. Amém? Pastora Regina está onde? Pastora Regina, preciso da senhora aqui no final. Rosângela está com a oportunidade. Eu agradeço, irmãos, a oportunidade, em nome de Jesus.